todos. Pode sentar na presença de Deus. Deus tem algo aqui para nós nessa noite. Nós podemos crer. Amém? Nós vamos voltar para o tema que temos falado. E esse tema nessa noite é: declare a palavra. Amém? Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: não se cale, mas fale. Queridos, ouça, não importa a respeito de que você está orando, apenas creia e receba aquilo que você está pedindo em nome de Jesus. Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8. Vamos ler esse texto da palavra de Deus. Amém? Olha só o que diz. Vamos ler juntos? Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Eu me converti em uma igreja que todo terceiro domingo do mês ele tinha uma campanha que se chamava 3 batidas na porta da graça. Amém? Olha só, isso aí é 1982 a 1986. E eu já ouvia sobre uma expressão que falava assim: 3 batidas na porta da graça. E o que é a graça, irmãos? É um favor que nós não merecemos. Por isso eu quero te saudar nessa noite. Graça e paz, igreja vencedora. Igreja lavada, igreja comprada, igreja remida pelo poder precioso do sangue da nova e da eterna aliança. Não importa então, queridos, a respeito do que você está orando, apenas creia e você vai receber o que você está orando. Infelizmente, muitos invertem, ouça isso e entenda o que eu estou falando nessa noite. Muitos invertem a ordem das coisas, oram e então checam se estão sentindo alguma coisa, se ainda sentem a dor ou coisa parecida, e concluem que Deus ainda não resolveu ouvir a sua oração. Mas a palavra de Deus, o padrão de Deus, ouça, na palavra é crer primeiro e então receber. Não temas, creia somente. Jesus disse para Jairo. Jesus disse para as irmãs: se creres, verás a glória de Deus. Jesus também declarou: tudo é possível àquele que crê. Então o padrão é crer primeiro e receber depois. A Bíblia não diz que devemos sentir e receberemos. Aliás, nós não andamos pelo que nós sentimos, nós andamos pelo que nós cremos. Frequentemente, queridos, ouça isso, não sentimos coisa alguma. Nós precisamos aprender a maneira como Deus faz as coisas. E Ele opera pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que crê, que tem fé, precisa se aproximar de Deus. Em Marcos capítulo 2, a palavra de Deus diz que numa ocasião desceram um paralítico pelo telhado, e quando o Senhor os olhou, não os viu, mas viu a fé deles.
Quando o Senhor está aqui olhando para as nossas vidas, o Senhor não está te vendo, mas o Senhor está vendo a sua fé. E fé é o quê? É a certeza de que Deus está neste lugar. Fé é a certeza de que uma mão poderosa está sobre mim. E esta mão é a mão de Deus. A fé, queridos, ela vibra antes de receber. A fé, queridos, ela navega pelas palavras. A fé agradece antes de receber. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. A fé, ouça, atrai a atenção do céu. Quem me tocou, Jesus disse. E os discípulos disseram: Senhor, desde que aportamos aqui nessa cidade, as multidões te tocam, as multidões te apertam, as multidões estão te tocando, homens e mulheres estão te tocando. E Jesus diz: não, alguém me tocou de forma diferente, porque eu senti que de mim saiu virtude. E essa passagem fala de uma mulher que sofria há 12 anos de uma enfermidade, de um fluxo de sangue, e ela disse consigo mesma, e eu vou falar muito sobre essa questão de declarar, de falar, amém? Ela disse consigo mesma: se tão somente eu tocar no manto de Jesus, eu serei curada. E ela para e diz: Senhor, eu te toquei, filha, ser curada. Amém? Receba a cura. Glória a Deus. Precisamos crer que já recebemos e teremos o que buscamos. O diabo, queridos, o diabo trabalha muito com essa forma. Ele fala de uma forma com os nossos pensamentos, com as nossas emoções. O diabo age na esfera das emoções, mas Deus age na esfera da fé. Fé é o que mesmo? Certeza. Que mais? Convicção. A fé é agarrar as irrealidades da esperança e trazê-la à dimensão da nossa realidade. A fé é certeza, a fé é convicção. Ouça o que eu vou dizer. Como filhos de Deus, se o diabo age na esfera das emoções e Deus, o Pai, age na esfera da fé, como filhos de Deus, nós precisamos, quantos filhos de Deus nós temos aqui? Amém? Como filhos de Deus, nós precisamos agir do mesmo modo, ou seja, nós precisamos agir pela fé. Ouça o que eu vou dizer. Nós não negamos as emoções. Elas estão presentes aqui. No entanto, nós não andamos pelo que nós sentimos. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Nós não andamos, queridos, pelas faculdades naturais. Eu não sou movido pelo que eu vejo, eu não sou movido pelo que eu sinto, eu sou movido pelo que eu creio. Olha só o que esse texto diz. Está pronto? Vamos ler juntos? Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Também não devemos andar por vista. Muitas pessoas já morreram porque pularam em uma piscina vazia que parecia estar cheia. Quantas vezes, essa é uma experiência que eu já tive, eu quero ver aqui quem já teve essa experiência. Quantas vezes
estamos com o carro parado e quando o carro do lado começa a se movimentar, pensamos que o nosso carro está recuando. Quantos já tiveram essa experiência? Aí você imediatamente já dá um puxão aqui, pensando que o seu carro está descendo. Não é verdade? É um engano da nossa vista. E o carro está parado, é outro que movimentou. Nossos sentidos podem nos enganar. Sim, essa é uma experiência, é uma prova, é um exemplo. Agora eu vou dizer para você: fé. Olha para a pessoa que está ao seu lado. Fé é crer que já recebeu. Fé é crer que já recebeu e então ter o que se está buscando. Um milagre às vezes é como uma gestação de um bebê. Ele é concebido num dia, mas só nasce 9 meses depois. O milagre da concepção já aconteceu, mas o bebê ainda não veio à luz. O fato de não ver o bebê não significa que ele não esteja a caminho. A mesma coisa acontece com as coisas espirituais. Vocês estão aqui? Vou falar aqui uma coisa. Abra comigo Marcos capítulo 11, verso 22 a 24. Quero que você declare para você mesmo: vou crer uma vez e vou falar 3 vezes. Creia uma vez, fale 3. Vamos lá. Vamos ler? Ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso eu vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Creia uma vez e fale 3. Algo interessante nesse texto, queridos: ele menciona 3 vezes falar e apenas uma vez crer. Muitos de nós cremos da maneira correta, mas estamos falando. Há um princípio muito importante que nós estamos batendo aqui, queridos, de falarmos. Crie, por isso falei. Não é suficiente, queridos, crer no coração. É também necessário, é também preciso abrir a boca e falar. Vamos ler esse texto que estou mencionando aqui. 2 Coríntios 4, versículo 13. Vamos ler? 2 Coríntios 4, 13. Vamos lá? Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: por isso é pecador. Também nós temos, e também falamos. Eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Amém, amados? Se você crê, quantos creem? Amém. Quantos creem aqui? Levante a mão, diga: eu creio. Eu creio. Então eu digo para você nessa noite: tudo é possível àquele que crê. Vou falar mais uma vez: tudo é possível àquele que crê.
falar uma outra coisa. E aquele que crê verá a glória de Deus, o favor de Deus, a bênção de Deus, a prosperidade de Deus, a saúde de Deus, a cura de Deus, a libertação de Deus, a restituição de Deus, a restauração de Deus, a provisão de Deus. Ouça e glorifique o favor de Deus. Amém. Se você crê, declare. Vamos treinar? Que dia é hoje? 2 de o ano da bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias, e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Vamos declarar nesse princípio de mês. Quero que você declare comigo. Crie. Não? Espera aí. Crie, por isso mesmo é que falei. Quantos creem aqui no mês abençoado? Quantos podem crer? Quantos querem um mês abençoado? Quantos querem que outubro seja o melhor mês do seu ano? Então declare comigo aqui. Outubro será o melhor mês da minha vida nesse ano de 2022. Diga, eu. Está fraco para quem crê. Diga, eu verei a promessa de Deus se cumprindo na minha vida neste mês. Diga comigo, eu verei a bênção na minha casa. Diga, eu verei a bênção nas minhas finanças. Eu verei as bênçãos no meu chamado, na minha missão e no meu ministério. Ouça o que eu vou falar. Uma vez que dizemos, que acreditamos, que temos certeza, que temos convicção, que cremos, nós precisamos falar. Não adianta crer apenas no seu coração, precisamos falar com a nossa boca. Aquilo que eu creio é aquilo que eu falo. Nossa fé é liberada por meio das nossas palavras. A fé navega pelas palavras. A fé vibra antes de receber. A fé agradece antes de receber. Precisamos falar a palavra de Deus em todo o tempo. Preste atenção para não constranger os mais tímidos. Não precisamos dizer em público. Não precisamos falar em público. Mas ainda assim devemos falar, ouça, em voz alta. Mesmo que você não saiba, ouça, nenhum versículo da Bíblia, fale o que você quer ver. Se você tem dificuldades para ter filhos, por exemplo, não fale da situação, mas diga, eu me vejo como pai, eu me vejo como mãe de muitos filhos, eu sou pai de muitos profetas. Eu estava estudando esse ponto aqui. Deus me deu uma compreensão que eu espero que você ganhe nessa noite. Jesus fez a confissão antes de fazer o milagre.
Antes de manifestar o poder de quem Ele era, o Senhor sempre fazia uma declaração. Isso é um modelo para as nossas vidas. Ele sempre confessava dizendo: eu sou. Eu vou dizer algo aqui: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Veja, por exemplo, queridos, em João capítulo 11, verso 25, na ressurreição de Lázaro, quando alguém morre, ouça, nós temos o pior cenário possível. E nessa situação, qual foi a primeira coisa que o Senhor disse? João 11, 25: eu sou a ressurreição e a vida. O Senhor nem havia morrido ainda, mas Ele já está declarando que Ele era a ressurreição. Ele não disse: espero que eu seja a ressurreição. Nada disso. Ele afirmou categoricamente: eu sou. Ele estava certo de quem Ele era. E nós, olhe para a pessoa que está ao seu lado, diga: eu e você. Diga para a pessoa que está ao seu lado mais forte: eu e você. Olhe para mim agora. Nós, queridos, também podemos chegar a um ponto, ouça isso, nós podemos chegar a um ponto de renovação da mente em que tenhamos completa convicção de que somos, ouça isso, eu quero que você entenda e creia nisso e saia daqui entendendo isso. Nós somos, eu sou. Jesus disse isso: eu sou. Eu quero dizer que eu sou. Eu quero dizer que você é. Você pode dizer: eu sou. Diga comigo então: eu sou nova criação em Cristo. Eu sou nova criação em Cristo. Fale mais uma vez: eu sou uma nova criação em Cristo. Eu sou uma nova criação em Cristo. Não é uma questão de eu espero ser, mas eu sou uma nova criação em Cristo Jesus. Porque o Senhor disse que era a ressurreição e a vida, então a ressurreição e a vida se manifestaram e Lázaro foi ressuscitado. Nós precisamos confessar antes que possamos ter. Alguns esperam pelo dia em que não verão mais erros ou pecado em sua vida para poderem declarar que são nova criatura. Mas se você não diz, você nunca verá. Então confesse primeiro e então você verá. Então eu quero que você diga: eu sou uma nova criação. Eu sou uma nova criação. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Vamos ler juntos? Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, passageiras, e as que não se veem são eternas. Olhe para mim, preste atenção no que eu vou dizer. Você talvez não se vê uma pessoa sem erros ainda. Talvez você ainda não se vê uma pessoa sem pecado. Mas eu quero dizer para você: você já é uma nova criação. Então você precisa afirmar: eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. E a palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios 5,17: as coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo.
A orientação do apóstolo aqui, nesse texto, queridos, é que nós possamos considerar as coisas que são invisíveis. Eu talvez não esteja me vendo, mas eu preciso considerar essas coisas que eu não estou vendo como já feitas, porque o Senhor não é homem para que minta, o Senhor não é filho do homem para que se arrependa. Ele disse que você já é uma nova criatura em Cristo Jesus. Então você precisa pegar a palavra e dizer: eu sou. O que é o invisível? Ouça, o invisível é a Nova Jerusalém, que é para lá que eu vou. E se você vai comigo, diga amém. O invisível, queridos, é também a nova criação. Mas estas são realidades eternas. E o que são as coisas visíveis? Vou dizer para você, as coisas visíveis são a velha criação. E nós nos enxergamos muito bem na velha criação. Na velha criação nós estamos enxergando os nossos erros. Na velha criação nós estamos ainda enxergando os nossos muitos pecados. Na velha criação, queridos, estão as coisas temporais. O que são as coisas visíveis também? A carne. Olhe para ela. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas eu vou dizer uma coisa: nós já estamos crucificados com Cristo. É o que a Bíblia diz, amém? Já estou, diga isso, já estou. Diga, já estou crucificado com Cristo. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora vive, eu vivo como? Pelo que eu sinto? Pelo que eu vejo? Não, eu vivo pela fé. E o que é fé? É certeza, é convicção. A fé comunga com a palavra. A fé dirá de si mesmo tudo o que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus diz que eu e você já estamos crucificados com Cristo. Ou seja, estas coisas, a velha criação e a carne, elas já passaram e nós nos tornamos, aleluia, aos olhos de Deus, isso é uma realidade e precisa estar aos teus olhos também. Nós já nos tornamos, glória a Deus, parte da Nova Jerusalém e somos a nova criação, aleluia. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: não seja ignorante. Olhe para mim, mas diga agora também para ele: aprenda a ignorar o que você vê e sente. Diga assim: comece a confessar as coisas invisíveis que são eternas. Olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim. Deus é invisível e Ele está aqui. Amém. Você crê? Amém. Ele é eterno. Então confesse: Deus está aqui. Diga para você mesmo, de olhos fechados, assim: Deus está aqui. E aonde Deus está, o diabo não está. E aonde o diabo está, Deus não está. Mas aonde Deus chega, o diabo tem que sair.
Se você faz parte desse nós aqui, glorifique. Nós andamos por fé e não por vista. Nós não somos movidos pelo que vemos, nós não somos movidos pelo que sentimos, nós somos movidos pelo que nós acreditamos, cremos. Vocês estão aqui? Então comece a confessar, ouça, comece a confessar aquilo que Deus diz. Ele diz que nós somos nova criação, e Ele não pode mentir. Então, mesmo que não vejamos, comece a confessar aquilo que Deus diz. Ele diz que nós somos o quê? Nova criação, e Ele não pode mentir. Então, mesmo que nós não vejamos, nós vamos declarar que nós somos a nova criação e que nós também somos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Outro exemplo está em João capítulo 9. Antes de curar o cego, o Senhor declarou: eu sou. O quê? O que ele declarou antes de curar o cego? Eu sou a luz do mundo. Amém? Diga comigo: o Senhor é a luz do mundo. João capítulo 9, versículo 5 ao versículo 7. Vamos ler? Vamos lá? Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, depois que ele falou, o que ele fez? Cuspiu na terra e, tendo feito lodo, com a saliva aplicou aos olhos do cego, dizendo: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. E ele foi, lavou-se e voltou vendo. Aquele homem, eles era um homem cego de nascença. Portanto, ele vivia em escuridão, ele vivia em trevas, nunca tinha visto a luz, mas agora o Senhor está prestes a lhe dar a visão da luz. Antes, porém, o Senhor faz uma confissão. Ele diz: eu sou a luz. Preste atenção no que eu vou falar. Ele não disse aqui que ele é o pão da vida, o que de fato ele é. Ele nem declarou que ele era a água da vida, o que fez em outro contexto, mas ele disse que ele era a luz, porque essa era a necessidade daquele momento. Antes de curar o cego, o Senhor fez a confissão. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela, pergunte para ela assim: você acredita que esse vai ser o melhor mês deste ano para você? Olha para mim. Você nunca verá a menos que você confesse. Você crê, mas agora você precisa, nesses 21 dias, confessar. Diga comigo: aquilo que eu creio é aquilo que eu vou confessar. Diga assim: eu creio que este será o melhor mês deste ano para a minha vida. E olha que nem é o mês que você vai receber o 13º, que daí ficaria fácil, né? E olha que nem é o mês que você vai tirar as suas férias, que também melhoraria muito. Mas vai ser um mês sobrenatural, porque você está profetizando, porque você está declarando que ele será o melhor mês deste ano para você.
Amém? Ouça, nós fomos feitos à imagem de Deus. E se o Senhor fez a confissão antes de ver, nós temos que agir da mesma forma. O Senhor espera que o seu povo confesse. Ele diz isso em Isaías 45, 24. Vamos ler. De mim se dirá: tão somente no Senhor há justiça e força. Até Ele virão e serão envergonhados todos os que se irritarem contra Ele. Preste atenção. Em Cristo. Eu disse o que agora? Eu disse o que, irmão? Em Cristo. Entendeu? Em Cristo temos justiça e força. E o que acontecerá quando você confessar? As pessoas, ouça isso, as pessoas verão o favor de Deus sobre a sua vida. As pessoas verão o favor de Deus sobre a sua casa. As pessoas verão o favor de Deus sobre o seu negócio, sobre os seus empreendimentos. As pessoas verão o favor de Deus aonde você está, de uma forma surpreendente. Elas não compreenderão, mas elas verão o favor de Deus sobre a sua vida, e aqueles que se irritarem contra você, diz o texto, serão envergonhados. Quando você confessar que no Senhor você tem justiça e força, todos os seus inimigos serão envergonhados e confundidos. Todos aqueles que se levantam, eles não, de fato não são o teu real inimigo. Não é contra a carne e sangue que você luta, mas o diabo usa muitas vezes de pessoas, sim ou não? Sim. E essas pessoas serão confundidas e envergonhadas. Mas lembre-se, porém, de que você precisa confessar. Declare agora tudo aquilo que você é em Cristo Jesus. Faça uma declaração agora, pelo menos uma, nem que seja repetida de todas aqui. Eu sou o quê? Então diga. Não ouvi, diga. Eu sou, diga uma promessa que eles têm, inúmeras promessas de que você é. Eu sou em Cristo o quê? Justiça de Deus. Eu sou mais do que vencedor. Eu posso todas as coisas nele que me fortalece. Eu sou abençoado. Eu estou debaixo do favor. Eu estou debaixo da graça. Eu sou livre. Eu sou saudável em Cristo Jesus. Eu sou transformado para transformar. Eu declaro antes de eu ver. Quero que você ouça o que eu vou declarar agora neste ponto. Fale comigo assim: vou falar da posição do trono. Preste atenção agora. Hebreus 10, versículo 11 e 12. Quantos aqui creem no que eu vou dizer? Que você é, e eu sou, rei e sacerdote. Vamos ver. Ora,
todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, aleluia, diga aleluia. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos meus, pelos teus, pelos nossos pecados, o que ele fez? Assentou-se à destra de Deus. Aleluia. O que Efésios diz, queridos? Que nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo. Então nossa atitude deve ser a mesma que Ele tem. Também descansamos e aguardamos que todos os nossos inimigos sejam colocados, postos debaixo dos nossos pés. Essa é a atitude de quem está sentado no trono. Quando o inimigo se levantar contra você, e ele se levanta, assuma a atitude do trono. Creia que você está assentado nos lugares celestiais, e você não está em crise, você está em Cristo, abençoado. Creia que você está acima dele, e você verá todos debaixo dos seus pés. Em Romanos 10, Paulo diz que aquele que pratica a justiça da lei vive pela lei, mas a justiça decorrente da fé apenas diz. Assim a lei ela é baseada em fazer, mas a fé em se expressar. E o justo viverá pela fé. O justo então viverá pela expressão. Aquilo que eu creio é aquilo que eu falo, aquilo que eu creio é aquilo que eu canto, aquilo que eu creio é aquilo que eu oro. Romanos 10, versículos 5 e 6. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá pela lei, viverá por ela, mas a justiça decorrente da fé assim diz. Estão aqui? Deus fez todas as coisas apenas falando. A obra de Deus é falar, e hoje Deus quer que nós atuemos da mesma forma. Como? Falando. Falando entre vós, com salmos, com hinos, com cânticos espirituais. Olha para mim. Uma forma de entender a diferença entre lei e graça é entendendo que aqueles que vivem na lei estão sob o espírito da servidão. O servo faz coisas. Todavia, na nova aliança, quem está aqui na nova aliança? Na nova aliança nós somos feitos o quê? Filhos de Deus. Eu sou um filho amado de Deus. Sou herdeiro com Cristo. Sou herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Na nova aliança, então, feitos filhos, feito filho de Deus, consequentemente, queridos, ouça, vamos ler esse texto aqui, esse texto é importante para ser lido. Apocalipse 1:6. Consequentemente, nós somos feitos reis e sacerdotes. Diga comigo, eu sou um rei e sou sacerdote. Assim, na nova aliança, nós apenas falamos, porque espiritualmente, ouça, nós somos reis assentados em tronos.
Os que receberam da abundância da graça reinarão em vida através de Jesus Cristo, por causa do dom da justiça. Olha esse texto, vamos lá. Primeiro, e nos constituiu reis e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Olhe para mim. Você precisa entender, aceitar isso. Não é assim. A última casinha lá na Nova Jerusalém, lá, como se fosse Águas do Paiol, aqui em Araraquara, sei lá. Não é assim que você deve viver. Tudo que Jesus Cristo conquistou na cruz é seu direito, é sua herança. Tome posse. Vou dizer uma coisa, queridos, esse pensamento é um espírito de comiseração. Eu vou dizer para você, olha para mim, você é mais do que um vencedor. Você é vencedor em Cristo. Você é uma vencedora em Cristo. A sua concepção e nascimento já fala sobre isso. Você nasceu como um vencedor. Servos, no espírito da comiseração, fazem, mas reis ordenam. Você é rei. Olhe para mim, para você entender. Você é rei, mas não sobre homens. No palácio, todos os que trabalham são servos e escravos, mas o rei não faz, ele fala. E as coisas que o rei fala acontecem. Como sacerdote, nós usamos as palavras para adorar. Como sacerdotes, nós usamos as palavras para louvar a Deus. Como sacerdote, nós usamos as palavras para render graças ao Senhor. Mas como reis, nós usamos as palavras, ouça, para alterar as circunstâncias. E se vinham acontecendo e se repetindo coisas ao longo desses 9 meses, nesse 10º mês desse ano, você vai profetizar e ordenar como rei em Cristo Jesus, que esse será o melhor mês deste ano para a sua vida. Veja seus inimigos debaixo dos seus pés. Quem está no trono precisa apenas comandar e as coisas acontecem. Aquilo que eu creio, aquilo que eu falo. Aquilo que eu falo é o comando que eu estou dando às circunstâncias, às situações que se levantam. Vou dizer para você que está aqui nessa noite, Efésios 2,6, coloca lá. Efésios 2,6, você já está sentado com Cristo nos lugares celestiais, acima de todo principado e acima de toda potestade. Vamos ler? E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus.
dessa posição, você pode reinar em vida. Vamos ler esse texto? Romanos 5,17. Vamos lá. Não está aqui na minha pauta, mas nós vamos ler. Glória a Deus. Vamos lá, vamos correr. Vamos ler juntos? Se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Essa declaração aqui é muito importante. Reinarão em vida. Não é reinar depois da morte, mas reinarão em vida. Lá depois, querido, tudo será maravilhoso, mas Deus quer que você viva uma vida abundante em vida, que você reine em vida, e você está sentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus para reinar em vida. Aleluia! Por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Aleluia! 1 Coríntios 15, 25 e 26. No livro de Josué, nós lemos sobre a guerra em que 5 reis cananeus foram derrotados, e eles foram derrotados e presos numa caverna. Depois Josué mandou os capitães colocarem os pés sobre o pescoço daqueles 5 reis. Isso nos mostra que uma coisa é derrotar o inimigo, outra é fazer disso uma experiência. Essa minha citação está em Josué, capítulo 10, versículo 16 a 24. Nós vamos ler agora 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 26. Vamos lá. Leia, Júlio. Vamos lá. 15, 25 e 26. Vamos lá. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Aleluia. Quando o Senhor Jesus ressuscitou, a morte foi vencida. Então, o que significa pôr os inimigos debaixo dos pés? Os pés são uma parte do corpo, e o corpo de Cristo é a igreja. Isso nos mostra que a vitória já foi conquistada, como na história daqueles 5 reis em Josué. Mas agora é preciso pôr o inimigo debaixo dos pés da igreja. Isso é experiência. Mateus 22, 44. Aleluia. Vamos ler. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor está dizendo que os inimigos foram todos. Eu disse o que agora? Todos. Olhe para a pessoa que está ao seu lado. Todos os teus inimigos foram derrotados. Mas hoje, queridos, Ele está pondo todos eles debaixo dos nossos pés, como o corpo de Cristo. Hoje nós estamos sentados com Cristo à destra de Deus Pai. Assim, aquilo que o Pai diz ao Senhor Jesus também se aplica a nós, como está declarado aqui. E o que Ele diz é: assenta-te. Essa é a única coisa que o Pai nos diz, para que tenhamos os inimigos derrotados. Quando nos assentamos, os inimigos estão
são postos debaixo de nossos pés. Essa é a atitude daquele que está no trono. Último ponto: falar, ordenar e profetizar. A espada que nós temos é a palavra, e ela está empunhada em nossas mãos, mas ela é usada através da nossa boca. Preste atenção nos movimentos. Ela é uma espada afiada de 2 gumes que penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os mais íntimos pensamentos dos nossos corações. Se nós formos precisos com a palavra de Deus, veremos que, como reis e sacerdotes, preste atenção, não deveríamos orar pelos enfermos e oprimidos do diabo, deveríamos apenas ordenar que a doença e a opressão saiam. Se você é um leitor da palavra de Deus, se você é um estudioso da palavra de Deus, se você já leu a Bíblia toda, o Novo Testamento todo, não existe na verdade uma ordem sequer para que oremos com os enfermos, não há ordem assim, mas há uma declaração dizendo: curai os enfermos. O problema é que não usamos a nossa autoridade, e Ele nos deu autoridade. Há momentos em que precisamos orar intensamente, mas há outros em que precisamos apenas falar. Quando Moisés estava diante do Mar Vermelho, o Senhor disse, Êxodo 14, 15 e 16, o Senhor disse para Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, ó Moisés, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. O bordão, queridos, simboliza a autoridade. Nós temos um policial aqui, e um filho de policial, né? E filho. Quando o policial está vestido com o seu uniforme, ele pode parar um caminhão na sua frente, não porque ele é grande. E eu conheço o pai, o Vila, pequenininho. Ricardo também não é bonito. Mas quando eles estão de uniforme, eles podem parar no caminhão, por causa do poder da sua autoridade investida. O caminhão tem o poder, mas o policial tem a autoridade. Lucas 10, 19. Vamos ler esse texto. Olha só, isso é para você. Amém? Amém. Olha o que o texto diz: eis aí vos dei autoridade. Para quê? Não para parar caminhão. Autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo inimigo, todo poder do inimigo, e nada, aleluia, nada, glória a Deus, nada, absolutamente nada vos causará dano. Diga: eu tenho poder e autoridade no nome de Jesus para falar a essa circunstância, para falar a essa situação, para falar dentro da minha casa, para minha realidade financeira. Nós recebemos poder e autoridade do Espírito Santo, por isso precisamos proclamar a cura do enfermo, precisamos declarar a purificação do
Olha só, e se não acontecer o que você diz imediatamente, continue 21 dias falando, declarando, profetizando, até que a palavra se cumpra. O problema é que começamos a falar e paramos. Mas eu quero desafiar essa igreja. Desse dia 2 até o dia 23, você declarar. E você vai ver. Depois dos 21 dias você vai me dizer o que aconteceu. Eu vou postar e te ajudar todos os dias. Eu vou postar a confissão da palavra. Você vai confessar a palavra e vai confessar diante das suas circunstâncias o que você quer que mude dentro da sua casa. O que você quer que mude lá na sua escola, o que você quer que mude na sua nação, o que você quer que mude na sua cidade, o que você quer que mude lá no seu local de trabalho. Marcos, capítulo 4, versículo 26 a 29. Vocês estão aqui? Vamos lá? Disse ainda: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra. Nossas palavras são sementes. Depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. Verso 29. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceia. A semente é a palavra. E nós semeamos quando nós falamos. Aquilo que eu creio é aquilo que eu falo dentro da minha casa. Não precisa ser em público, sozinho. Sozinho. Dentro do carro, no trânsito, com os vidros fechados. Lá no seu local de trabalho, no momento em que você fica só, declare. Andando na rua, declare. A semente é a palavra, e nós semeamos quando falamos, proclamamos. Você dorme e acorda, dia após dia, mas continua declarando durante 21 dias a palavra, até que a semente germina, sem você saber como. Preste atenção. Dia 23, eu creio que até mesmo antes do que isso, mas depois do dia 23, você vai me contar o que aconteceu na sua vida. Sabedoria, ouça, não é saber como que aconteceu isso, mas é saber semear a palavra dia após dia. A terra por si mesma, diz o texto, frutifica, mas não é, ouça, não é resultado do seu esforço, ouça, é favor de Deus, é graça. Sabe por que vai acontecer? Porque Deus te ama. A única coisa que Ele quer que você faça é fale a palavra, profetize, declare. Nós vamos ler um texto aqui daqui a pouco. Amém? Vocês estão aqui? A erva, presta atenção, a erva é 30 por 1, a espiga é 60 por 1, e o grão cheio da espiga é 100 por 1. Isso significa, glorifique, que o milagre quase sempre é paulatino e gradual. A declaração, a confissão é a oração da fé que salvará o enfermo, em Tiago 5,15. Nós somos feitos reis e sacerdotes, e a palavra do rei tem poder para acontecer. Nós somos reis, não sobre homens,
mas sobre doenças. Nós somos reis sobre demônios, sobre poderes espirituais. Nós ordenamos como reis assentados nos lugares celestiais, acima dessas resistências. As coisas de Deus somente acontecem, ouça, depois que alguém abre a boca e proclama. Podemos ver esse princípio em Ezequiel 37, versículo 1 a 10. Eu queria que vocês ficassem de pé, mas não saiam do seu lugar e nem saiam para fora agora. Esse é o princípio. Se Ezequiel se calasse, se você continuar calado dentro da sua casa, você não vai ver esse mês como um mês extraordinário. Mas se você se levantar nessa noite como um Ezequiel diante do seu vale de ossos secos, diante das circunstâncias que geraram ao longo desses meses um ano insonso ainda, eu profetizo nessa noite, com essa palavra, que este mês será um mês chave para uma grande mudança na sua vida. Amém. Ezequiel não se calou, e os ossos reviveram. Mas se ele se calasse, aqueles ossos permaneceriam sem vida. Esse mês pode ser mudado. Esse ano pode ser mudado por este mês. E eu quero convidar você a participar desse jejum fortalecidos na graça. Nós já estamos nos habituando com esse jejum, um no primeiro semestre e outro no segundo. Esse é o segundo jejum já desse ano. 21 dias. Eu quero que você siga diretrizes, orientações. Quero que você abra mão por 21 dias de algumas coisas, para poder estar declarando. E ao longo desses 21 dias, você vai ver a glória de Deus. Olha só o que o texto diz. Veio sobre mim a mão do Senhor. Você crê que a mão do Senhor veio sobre você? Amém. E Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam como sequíssimos. Talvez algumas coisas estejam paradas, paralisadas. Talvez algumas coisas deram para trás, retrocederam. Talvez algumas coisas que você ouviu no princípio desse ano ainda não aconteceram. E você vê já no limiar do final desse ano, você diz: nada mais tem para acontecer nesse ano. Pois eu digo que muita coisa pode acontecer a partir de hoje. Então me perguntou, é Deus perguntando agora para o profeta: filho, acaso poderão reviver esses ossos? Acaso esse ano pode mudar na sua vida? Acaso pode haver mudança dentro da sua casa ainda nesse ano? Mas já se arrastam há décadas essa situação. Respondi: essa é a nossa resposta para o Senhor pela palavra. Senhor, Deus, Tu o sabes. Disse-me Ele, Deus falando. O que Deus disse? Fiquei quase que 1 hora falando isso agora com vocês. Deus disse: fale. Deus disse: declare.
Deus diz. Eu queria estar aqui, essa palavra profetizar. O que é profetizar, irmãos? Falar. Queria que essa música do Ipiranga aí, profetiza. Tenta achar essa música lá, o nome da música, procura lá, no meio lá. Entra aí lá. O que diz? Disse-me ele, disse Deus, profetiza a estes ossos, profetiza a sua casa, profetiza a sua vida financeira, profetiza o seu estado de saúde, profetiza sobre a vida de seus filhos, profetiza sobre o seu local de trabalho, profetiza sobre a sua escola. Profetiza a esses ossos secos e diz-lhes: o que diz? Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a você. Assim eu digo, pela palavra do Senhor, a essa circunstância. Volta lá. Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Amém. Eu declaro que este será o melhor mês deste ano na minha vida e na vida de minha família e filhos. Amém? Amém. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, segundo me for ordenado, e enquanto eu profetizava, houve um barulho. Pode fazer o barulho aí? Um barulho de ossos que se batiam. Bata o seu osso do pé no chão. Dance um flamingo. Um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: fala, verbaliza, profetiza. Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobre modo numeroso. Aleluia. Um vale, presta atenção nessa finalização, um vale de ossos secos é uma doença crônica que os médicos dizem não tem cura. Mas o nosso Deus é o médico dos médicos por excelência, e a palavra não é final do homem, a palavra final é de Deus. O vale de ossos secos pode ser uma dívida muito grande que não pode ser paga. O Senhor perguntou a Ezequiel: poderão reviver esses ossos? Ele também nos pergunta: esse seu empreendimento pode prosperar? E o que você diz? Sim, Senhor, eu creio. Essa doença pode ser curada? Eu posso transformar as tuas ditas tragédias em bênçãos? O teu lamento em festa? O teu amargo em doce? E a resposta do Senhor foi: profetize então sobre essa realidade que você quer ver mudar.
Quantos sabe aqui da sua realidade? E quantos querem essa realidade mudar? Então profetize, Deus. Por mais banal, por mais estúpido que você acha, que você possa achar de importunar o Senhor com essa causa, o Senhor quer ser importunado por essa causa. Porque o Senhor quer mostrar que Ele te ama e que Ele pode mudar coisas que você considera tão pequenas. Ele quer mudar. Amém? Profetize. Diga para eles reviver. Então, Ezequiel falou com os esqueletos. E nós precisamos falar com as coisas inanimadas, circunstâncias, doenças, demônios. Nós falamos, e enquanto falamos, ouça e glorifique. Deus opera. Muitos não têm resultados porque estão fazendo coisas em vez de falarem. O fazer é da lei, antiga aliança, velha criação. Mas o falar é da graça, é da nova criação, é da nova aliança. Queria que você aplaudisse. Se você for abençoado por essa palavra, a palavra mais forte do que